Trindade. Um assunto muito falado nas igrejas, mas nem sempre tão conhecido. E não é por nada que ele não é tão conhecido, é porque realmente é um assunto difícil. Em primeiro lugar, nós precisamos definir o termo Trindade para que você tenha conhecimento acerca do assunto. A Bíblia não contém essa palavra, não existe nem no Velho Testamento nem no Novo Testamento a palavra Trindade. A palavra, ou pelo menos o termo, ele foi criado por um homem chamado Tertuliano no século II, que para definir a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele cria o termo Trinitas. A partir desse momento, o entendimento acerca da Trindade ele é desenvolvido até ser formalizado, ou pelo menos reconhecido, no Concílio de Nicéia. A Trindade é a doutrina que diz respeito acerca da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo em uma unidade. Ou seja, o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito é uma pessoa, mas que coexistem em uma unidade. Pessoas distintas em uma mesma essência. Quando nós falamos a unidade da Trindade, não estamos falando unidade no sentido numericamente falando apenas, mas estamos falando no sentido de exclusividade. Por exemplo, Deus é um, no sentido de que ele é diferente de tudo e de todos. Não existe nenhum semelhante a ele. Em certo sentido, Deus também é um porque ele é simples, ele não pode ser decomposto, né? Ele não tem partes, então ele só pode ser um em toda a sua unidade e simplicidade. Só que nas Escrituras nós percebemos que existe a atuação de três pessoas naquilo que nós chamamos de essência divina. Temos a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. No Velho Testamento nós podemos ver talvez algumas manifestações dessas três pessoas, mas é no Novo Testamento que nós percebemos de forma mais clara a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo distintamente. Temos a pessoa do Pai falando, temos a pessoa do Filho falando e temos a pessoa do Espírito agindo. Por exemplo, no batismo de Jesus, nós temos a pessoa do Filho sendo batizado, a pessoa do Espírito vindo sobre Jesus e a pessoa do Pai que diz: "Este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer". Então nós percebemos essa distinção entre as pessoas, distinção de pessoalidade, não distinção de essência. Mas como é que a gente pode entender três pessoas distintas em uma única essência? Pois é, não é fácil de entender. Mas nós entendemos desta forma porque é assim que a Bíblia manifesta a divindade tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Santo. Estes três são um. Uma pessoa que tratou muito acerca do assunto da Trindade foi Santo Agostinho. O monge de Hipona, ele tratou acerca da doutrina da Trindade no seu livro acerca da Trindade. Um tratado excelente, onde ele vai falar acerca da indivisibilidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três são um em essência, então eles não se dividem, eles não discordam, eles sempre têm o mesmo interesse, eles são um, essencialmente falando. Mas são três pessoas que coexistem em uma unidade. Isso não faz com que os cristãos sejam politeístas, porque nós não acreditamos em mais de um Deus. Também não pode nos levar a sermos triteístas, acreditando em três deuses. Também não somos modalistas que acreditam que não existe a Trindade, simplesmente existem modos diferentes pelos quais Deus se manifesta. Uma hora ele se manifesta como Pai, outra hora como Filho e outra hora como Espírito Santo. Nós acreditamos que a pessoa do Pai existe, a pessoa do Filho existe e a pessoa do Espírito Santo existem, mas existem em uma mesma essência. Por que é tão difícil a gente entender isso? Porque para nós unidade e individualidade sempre está unido à própria particularidade e à divisão. Eu sou um indivíduo, você é um outro indivíduo, somos seres humanos e temos algo em comum, a nossa humanidade, mesmo tendo a nossa distinção, que é a nossa individualidade. Eu consigo ser um indivíduo, você consegue ser um indivíduo, mesmo tendo a mesma coisa em comum, que é a nossa humanidade. Isso talvez é um reflexo da Trindade, mas só que um reflexo pequeno, porque Deus, em sua essência, ele tem três pessoas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todavia, diferente de nós, eles não se dividem em suas individualidades, em suas pessoalidades. Mas, pelo contrário, eles existem na mesma essência e na mesma natureza. É por isso que quando nós falamos de Jesus, nós dizemos que Jesus ele foi um homem, Deus e um Deus-homem. Por quê? Porque a pessoa do Filho, a segunda pessoa da Trindade, a partir do momento que encarna, passa a ter duas naturezas. A natureza divina, que era igual ao Pai, igual ao Espírito, e a natureza humana, pela qual ele se tornou igual a nós, morreu por cada um daqueles que haveriam de crer e ser salvos
pela sua palavra. Eu espero que a doutrina da Trindade ela não seja concebida por você de forma plena, porque se for, existe algo errado. Mas que pelo menos você entenda que o nosso Deus ele é apenas um único Deus, mas que tem em sua essência três pessoas, as quais nós chamamos de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não três deuses, mas três que são apenas um Deus.